Fala mestres, sejam bem-vindos ao meu canal novamente. Meu nome é Augusto Bax, eu sou investidor de cripto há pelo menos 200 mil anos e hoje nós vamos para a Lua. Meu Deus, quanto otimismo, pelo amor de Deus. Coisa boa, né, cara, ver o Bitcoin voltar para os patamares 10k. Provavelmente ele vai voltar ainda para os 10 mil dólares hoje à noite, ainda existe essa possibilidade. E nós vamos falar então sobre o nosso querido Bitcão, sobre o evento do halving do Bitcoin, o que eu acredito que pode acontecer aí na semana do halving, projeções para os próximos dias e o que eu estou de olho aí em relação ao preço agora para o infinito e além. Então, se você gosta de conteúdo, meu jovem, por favor, se inscreva no canal que mais cresce no Brasil, já deixa o seu like, compartilha com seus amigos e tamo junto. Cenário de alta do Bitcoin. Então, se aproximando aqui no Stock to Flow, ainda não tivemos o halving, né? Conforme aqui já está mostrando que como se já tivesse acontecendo o halving, a gente está com o preço subindo agora, provavelmente em uma direção de crescimento parabólico, se acompanhar o passado recente do Bitcoin. Então, todos os períodos que nós tivemos o halving, a gente literalmente teve uma alta parabólica nos dois períodos. Então, eu espero que a gente veja essa alta parabólica retornar novamente e terminar lá por meados de final de 2021, ou seja, praticamente aí 1 ano e meio de alta. Esta seria a maior probabilidade de movimentação do preço do ativo agora para o médio e longo prazo, segundo o gráfico do Stock to Flow. Será que nós não vamos ter mais oportunidades de comprar o preço do Bitcoin a valores tão baixos novamente? Será que a gente vai conseguir comprar Bitcoins abaixo de 10 mil dólares? Bom, o importante salientar é que das últimas vezes que aconteceu o halving, a gente depois de períodos de alta, a gente teve apenas no pós-halving uma última oportunidade de comprar um valor um pouco mais baixo, que pode se repetir nesse ciclo ou não. Vai depender única e exclusivamente do mercado, da situação econômica do mundo, de como o mercado vai se comportar. Mas para a gente subir para 50 mil dólares por unidade, nós precisamos finalmente ver o Bitcoin tendo um market cap, uma capitalização de mercado de pelo menos 1 trilhão de dólares, o que é plenamente possível com uma impressão desenfreada de dólares produzidos pelo Fed todos os dias. Então, a gente está vendo o quê? Um crescimento de uma impressão desenfreada de dólares para conseguir segurar a economia do jeito que conhecemos, mesmo que tudo está parado, mesmo que a taxa de desemprego nos Estados Unidos só aumenta e, mesmo assim, a gente vê um crescimento nos ativos, como o mercado de ações, por exemplo, e isso também no Bitcoin. Então, o Bitcoin agora, como tem muita gente parada, tem muita gente também procurando informação em relação a como operar como trader para poder produzir dinheiro trabalhando de casa. Então, isso pode também atrair mais pessoas e mais dinheiro, mais capital para dentro deste mercado, fazendo com que a gente possa ter uma aceleração do crescimento do valor do Bitcoin, porque agora teremos mais dólares circulantes, podendo ser momentâneo ou não. Enfim, essa manobra do Federal Reserve, na minha opinião, está impactando diretamente no preço do Bitcoin e automaticamente também a gente está vendo uma emissão cada vez mais forte de novos Tethers. Para quem não sabe, Tether é uma stablecoin, uma moeda estável que ela é pareada em dólar. Então é de uma empresa e essa empresa ela tem o posse de dólares e a cada posse de dólares que ela possui, ela emite um novo Tether. Quando ela vende alguns dólares, ela destrói alguns Tethers e ela faz esse balanceamento. O que eu estou vendo cada vez mais uma emissão de novos Tethers, então ajudando aí a empurrar o preço do Bitcoin para cima. Quanto mais dinheiro circulante no mercado nós temos, mais caro nós vamos ter que pagar por aqueles ativos antes da impressão desenfreada de dinheiro. E nisso então chegamos ao preço do Bitcoin. Gráfico do Bitcoin, a gente está então com uma linha de tendência de baixa de 3 anos, tá? Então desde o final de 2017 nós estamos em uma linha de tendência de baixa e o Bitcoin veio respeitando essa linha de tendência de baixa por bastante tempo. Inclusive no ano passado, quando a gente teve um crescimento exponencial na metade no primeiro semestre daquele ano, a gente teve um crescimento fortíssimo do preço do ativo, chegando aos 14 mil dólares por unidade. Bateu na LTB, retornou e aí agora ele mais recentemente tocou nos 10.500 e voltou.
sendo que depois do dia 12, com aquela grande queda e busca de liquidez no mercado tradicional, a gente viu que ele também se suportou nos 3.800 e voltou a subir novamente para testar essa LTB, que é onde estamos exatamente tocando agora. Então nós temos dois cenários prováveis que eu desenhei aqui. Eu estava desenhando para fazer meus trades, né? Mas eu deixei aqui para vocês porque eu achei que ficou bem específico, tá? Bom, primeira possibilidade, conforme eu falei no último vídeo para vocês, tá? Eu acredito que ele vai romper, então, essa LTB, buscar lá provavelmente os 12 mil dólares a 14 mil dólares e até 15 mil dólares por unidade, bater aqui, resistir, ter um recuo e continuar subindo. Isso acreditando que ele vai ter, né, movimentos, claro que longos, porém com uma continuação de uma alta parabólica, assim como a gente viu no final de 2016 para 2017. Repetindo então o que poderia acontecer em 2016 e 2017, tá? A outra possibilidade é a gente ver o preço do Bitcoin realmente resistir hoje e amanhã e final de semana, adentrar na semana do halving e a gente ter uma surpresa negativa que seria uma forte queda para testar um fundo mais baixo lá, produzir vamos dizer, uma acumulação para o preço criar uma energia de mercado e fazer o preço subir, fazendo o rompimento mais tardio dessa LTB. Então vamos ficar bem atentos, porque por ser uma LTB e um teste na LTB, a gente precisa da seguinte informação, tá? Eu vou deletar então aqui. A gente precisa ver se ele, das últimas vezes que testou essa LTB, ele praticamente fez aí topos duplos, né? Ele tentou ultrapassar, ele tentou passar de primeira, não conseguiu, perdeu energia, tentou passar pela segunda vez e recuou. E isso foi todas as vezes que ele chegou nesse topo, tá? Então nessa LTB, num primeiro momento, nós tivemos então um rompimento aqui parcial do preço até os 14K, mas ele voltou e fechou rapidamente em 12.500. A gente pode ver isso acontecer novamente. Então, por exemplo, a gente pode acreditar que essa LTB vai ser respeitada, mas mesmo assim o preço pode bater os 10.500 ou 10.800. Até acredito mais nos 10.800 agora, tá? E ele segurar, né, voltar rapidamente e começar então, a partir da semana que vem, uma queda para produzir aquela segunda oportunidade de compra a um valor mais baixo. Na minha opinião, não sei se ele vai buscar valores tão baixos, por exemplo, 5 mil dólares, mas existe essa possibilidade, tá? Apesar dessa alta muito forte e todo mundo está bem confiante, a gente sabe que essa alta está sendo muito impulsionada por essa emissão desenfreada de dólares, tá? Eles podem ter certeza disso. Inclusive, acabaram de emitir mais 10 milhões de Tethers, ou seja, a possibilidade real da gente subir ao longo dessa madrugada, pelo menos aí para os 10.500 dólares. Não me surpreenderia da gente ter alguma capitulação ou pelo menos um topo duplo aqui em cima e aí sim de fato começar uma correção um pouco mais forte a partir das próximas semanas aí pós-halving, né? No gráfico mensal me chama a atenção que nós tivemos uma recuperação em V praticamente, tá? Então, o Bitcoin, apesar daquela queda monstruosa do dia 12 de março, inesquecível, né? A gente teve uma recuperação em V no gráfico do Bitcoin, no gráfico mensal, então iniciando aparentemente uma alta infinita, principalmente se a gente começar a romper a partir dessa LTB superior, e aí a gente pode começar a surfar valores mais altos e podemos criar novos padrões de preço. A psicologia do preço ela é muito interessante. Por quê? Porque aqui, quando o preço ele estava em 1.000 dólares, ninguém estava acreditando que ele poderia buscar os 20 mil. E ele cresceu 20 vezes mais aquele valor que todo mundo achava razoável, que achava que era o topo máximo do Bitcoin, certo? Daí recuamos e nunca mais voltamos a 1.000 dólares. Ou seja, depois do halving, a gente teve o rompimento finalmente dos 1.000 dólares, mas ele nunca mais voltou a valer 1.000 dólares, mesmo com aquela queda gigantesca de um ano inteiro, onde nós entramos num bear market bem grande lá no ano de 2018.
Então, mesmo com essa forte queda, a gente nunca voltou a valer $1.000. E qual será o preço que a gente nunca mais vai ver no Bitcoin depois desse ciclo? Isso que eu gostaria de deixar, que vocês deixassem nos comentários a opinião de vocês. Qual será o preço mínimo do Bitcoin em caso ele pegar mais um ano de bear market, que ele possa cair aí 80% a 90% de queda ao longo de um ano, se ele repetir novamente um ano de 2018 em algum dado momento. Tá? Então, qual é a opinião em relação a preço? Só que tem um detalhe importante aqui, que eu tenho que explicar para vocês, é que nós temos a média de 21, essa EMA, geralmente ela serve como um imã para o preço, então quando o preço se desloca, mesmo num movimento extremamente parabólico, ela tende cedo ou tarde a retornar novamente abaixo, ou pelo menos tocar e para continuar o movimento, tá? Da EMA 21. Então isso se repetiu ao longo dos outros anos no Bitcoin, e provavelmente vai se repetir agora no cenário que nós estamos, né? Eu acredito que com a passada do halving, a gente pode ter mais algumas semaninhas de alta para depois ter um despejo um pouco maior ou uma correção finalmente para tentar encontrar uma compra melhor no preço do Bitcoin, uma compra mais razoável em relação ao preço. Porém, na minha visão, enquanto tiver impressão e emissão de mais dólares e tethers, nós vamos ver dólares subindo e também nós vamos ver Bitcoin subindo. Essa é a minha opinião, não sou dono da verdade, mas eu acredito que tanto no mercado de ações vai conseguir fazer uma recuperação mais rápida, quanto que no preço do Bitcoin. Só que tem um detalhe, claro que como a gente não sabe de tudo e não tem como prever tudo, aliás, não tem como prever absolutamente nada nessa vida, a gente não sabe o que pode acontecer caso ocorra uma segunda pernada de baixa no S&P 500. Então, se a gente pegar o S&P 500, eu deixei aqui marcado para vocês também, para mim, ele está fazendo um canal um pouco mais largo agora, onde a movimentação de preço ela está entrando dentro desse canal, tá? E a tendência é que se ele não ultrapassar acima dessa metade desse canal, provavelmente nas próximas semanas, a gente vai estar iniciando então a segunda pernada de baixa do S&P 500. E como isso vai se refletir no preço do Bitcoin? Essa é a minha grande dúvida, eu acho que é a dúvida de todos nós, né? Mas na minha opinião, se a gente tiver uma segunda pernada de baixa, eu acredito que a busca de liquidez vai ser mais forte do que a primeira vez e possivelmente a gente pode ver uma derrubada de preço do Bitcoin a níveis até mais fortes do que pensamos e imaginamos, tá? Então, na minha opinião, a gente poderia buscar até os $2.000, caso a gente visse, né, alguma busca de liquidez muito forte, aliada a alguma manipulação muito forte, a gente poderia ver o Bitcoin a $2.000 por unidade novamente. Claro que numa segunda pernada aí do S&P 500 arrastando todos os mercados juntos, até porque não existe milagre. Para o mercado do Bitcoin continuar crescendo, ele precisa ter injeção de dinheiro o tempo todo dentro do market cap dele, ou seja, quanto mais dinheiro tiver circulando dentro do mercado do Bitcoin, mais valioso ele vai se tornar. Só que se está tudo parado, se o capital não está girando no mundo, se as coisas não estão acontecendo, tanto no S&P 500 quanto no Bitcoin, na minha opinião, o preço pode acabar tendo forte despejo, porque pode ser que acabe o fluxo financeiro, a entrada de fluxo financeiro por causa desse período difícil que nós estamos vivendo, e vai ter muita gente com bitcoins querendo vender ou se desfazer dos seus bitcoins para ter dinheiro para passar bem por essa crise, certo? Então, em caso de um anúncio de uma depressão econômica, uma recessão econômica, na minha opinião, pode arrastar todos os mercados para baixo. Então, sim, existe a possibilidade de Bitcoin buscar os $2.000 por unidade, $1.000 por unidade, caso o cenário fique muito feio e a busca de liquidez fique muito imediata. Mesmo para quem está entrando e comprando Bitcoins e usando seu dinheiro, as suas reservas financeiras agora para comprar Bitcoin, pegando e querendo surfar a alta pós-halving, fique ligado que numa possibilidade de uma depressão econômica anunciada por um governo como o dos Estados Unidos, por exemplo, a gente pode ver uma busca desenfreada de liquidez, podendo ser algo extremamente inédito, uma segunda pernada de baixa bem mais forte, podendo até romper a LTA do Bitcoin. Então, fique sempre ligado, coloque sempre a cabeça no lugar, não se empolgue tanto e também não se deprima caso ocorra uma grande correção. Esteja sempre firme, consciente, estude muito sobre esse mercado.
aprenda bastante. E para isso também eu vou fazer um convite especial para você. Aqui embaixo na descrição desse vídeo tem um link do grupo do Telegram gratuito. Lá a gente fala sobre trade, a gente se empolga, a gente faz FOMO, a gente tem medo quando o mercado cai. Então é bem interessante, você pode aprender com outros traders que são experientes, que estão participando desse mercado também. Lá no nosso grupo você está mais convidado. Espero que você goste, que seja bem sucedido na sua carreira investindo no mercado de criptomoedas. E, mais uma vez, se inscreva no canal, compartilhe com seus amigos e deixa o like, tá? E comentário. Tamo junto. Um abraço.